Só checando se está todo mundo nos ouvindo aqui. Está sendo transmitido já no YouTube. Então, agora vamos lá. Então, primeiramente, desculpe a todos aí o problema técnico, desculpe a professora Antônia pela dificuldade. Então, vou aproveitar apresentar o evento. Eu sou a professora Valéria Magalhães, da USP Leste, coordenadora do GEPOM USP, que é o Grupo de Estudo e Pesquisa em História Oral e Memória. Esse evento é organizado pelo GEPOM, com promoção do Programa de Pós-Graduação em Movimentos Sociais e Participação Política da USP e do Centro de Estudos Migratórios da Missão Paz. Agradeço pelo apoio do CEM e do PROMUSP. A nossa palestra de hoje ela é intitulada La História Oral Descolonial ou as Práticas Cotidianas de la Revolución de la Memoria, com a professora Maria Antônia Carcelén Estrada, da Universidade de São Francisco de Quito, no Equador. Maria Antônia é PhD em Estudos de Literatura Comparativa pela Universidade de Massachusetts. Ela trabalha com temas de literatura comparada, colonialismo, pós-colonialismo, Abby Ayala. Antônia ensina, entre outras coisas, oralidade e literatura, considerando aspectos interculturais. É também uma ativista pela revitalização de línguas indígenas. É autora de importantes artigos sobre o feminismo negro na América Latina, história oral indígena e história oral decolonial. Professora Antônia, inclusive, gostaria de pedir que você falasse um pouquinho sobre Abby Ayala, que eu acho que no Brasil se fala muito pouco dessa concepção. O ciclo de debates sobre a história oral decolonial, ele decorre das nossas preocupações do grupo de pesquisas ligadas a um uso não hegemônico da metodologia da história oral e discussões não hegemônicas sobre memória. Este ciclo é composto por 4 palestras com pesquisadores de países fora do eixo hegemônico global. Por favor, acompanhe a nossa agenda nas redes sociais. A nossa próxima palestra, se não houver nenhuma alteração, será com a professora Silvia Kuzikank, no dia 19 de novembro, às 17 horas. Informar a todos os ouvintes que vocês poderão colocar perguntas à professora Antônia, tanto no nosso link, na nossa página do Facebook, quanto aqui no YouTube. Nós passaremos a ela todas as perguntas. Desculpem o atraso e a troca da plataforma de transmissão. As perguntas poderão ser feitas tanto em português quanto em espanhol. Nós teremos uma pessoa traduzindo, que é o Brian. Esta palestra, então, eu vou apresentar a professora Antônia, vou passar a palavra a ela, o Felipe Honorato, em seguida, comentará a apresentação da palestrante, o Brian Rodas fará a tradução do português para o espanhol das perguntas, passará as perguntas a ela e também fará uma pergunta própria do Brian. Em nome do GEPOM, do PROMUSP, do Centro de Estudos Migratórios da Missão Paz, eu agradeço a todos pela participação, agradeço em especial à professora Antônia por sua gentileza, por vir falar aqui no GEPOM para todos nós, ao Brian e ao Felipe pela ajuda neste evento. É uma honra e um privilégio recebê-la, estamos todos muito empolgados em ouvir a sua apresentação. Muito obrigada. Agora é a sua vez. Então, o conceito de Abby Ayala como isso é decolonial, o conceito é porque é uma relação, qual é a sua relação com a história oral decolonial. 3 momentinhos. O conceito é um nome do hemisfério que vem dos indígenas do Panamá Cuná. Então, é um nome indígena do continente, sim, não é de tudo, mas porque é hemisférico, né?
mas é um nome descolonial porque tem outros conceitos de relacionamento das pessoas com a natura, e das pessoas com as pessoas, das mulheres com os homens, e com os espíritos, e com tudo mesmo, né? Então, o processo de Abya Yala como processo epistêmico é um processo descolonial porque é da desaprendizagem de tudo que nome do América, né? Tudo o nome da América com as pessoas é relacionamento racial. Então, a escravidade e também o índio. Então, são conceitos que as pessoas habitam. Então, reconceptualizar o espaço, o território, o hemisfério, é uma proposta de liberação, é uma proposta descolonial, isso. O conceito só, mas depois o conceito também tem relacionamento com a história oral decolonial, porque a história é uma disciplina muito direita, é uma disciplina que vem do controle das pessoas, dos arquivos, de quem tem, quem está contando e para quê, não? Os impostos, controle da exportação, da migração controlada de um lado para outro, da produção, eficiência, não? A expropriação do trabalho das pessoas, né? É a formação da riqueza. Então, os projetos coloniais de história oral são projetos de evolução da memória. Então, é por isso que eu quiser compartilhar isso, é mesmo com som. Isso me vem a ideia dos zapatistas, né? Então, se vocês podem ver isso. Então, por isso as práticas cotidianas da Revolução da Memória, porque o Abya Yala é um hemisfério habitado por muitas pessoas que têm uma história outra que a história nacional, que é só branca, só racista, só mestiça, só colorista, é um racismo estrutural que vai por todos os lados, né? Então, a Revolução da Memória é diferente. Tenho momentos onde eu aprendi algumas coisas. Mary Louise Pratt, ela fala do Tupac Amaru, né? Então, tem o Tupac Amaru do 16, não? E depois tem, com as reformas borbônicas, outro momento da colonização mais moderna, né? Tem outro Tupac Amaru. E ao mesmo tempo que tem o Tupac Amaru, tem o Tupac Katari. E o Tupac Katari é o Tupac Katari, que é o nome dele, porque é o Tupac Amaru, mas o outro cara, também Katari, que morreu com o Tupac Amaru. Então, ele combinou, a Tupac Katari. Depois, Tupac Katari também volta, né? E depois, Emiliano Zapata também volta. Então, você pode acabar com a vida das pessoas, como Marielle Franco, mas ela não morreu, ela habita na luta de todas as mulheres que continuam a sua luta. Então, quando tem uma memória do passado e do presente que se conectam, se encontram no espaço da história oral. E a história oral decolonial é isso, é recuperar a memória
contada desde os espaços, desde o território, desde a experiência da gente, não como é que o Estado, os livros, os arquivos, tudo narra as pessoas, mas como é que a gente mobiliza essa memória. Isso tem muitas consequências. Então, as semillitas, não, uma ideia de se você tiver uma violência de Estado muito extrema, como é o caso nos territórios racializados, raizales, os libertados, não? Então, como, por exemplo, temos Duchicela, é outro cara como Tupac Amaru, Tupac Katari, ao mesmo tempo, o siglo XVIII, depois das reformas borbônicas, né? Também ele morreu, tudo. Mas as ideias voltam uma e outra vez, geração tras geração, com o tempo. Pachacuti agora é um nome de um partido político muito, muito masculino. E tem outros, Tlatelolco, a massacre de Tlatelolco, ou Ayotzinapa, ou Acteal, não morrem, eles sempre estão vivendo, não? E os zapatistas falam assim, que o Zapata ainda vive em cada zapatista, então ele não morre até que todos os zapatistas moram. Isso é impossível, porque o povo sempre vai, o povo vive. Então, tem conceitos como voltar a Zapata, que é uma ideia dessa possibilidade de ficar em muitos espaços ao mesmo tempo, mesmo se está morto, ainda está vivendo. E a memória é assim, conecta as lutas e os caídos com uma imaginação do futuro. Então, 3 exemplos que eu fiz com projetos. Estamos aqui. A ideia de que eu estou fazendo história oral para falar a gente que eu estou aqui é que é uma questão de deixar uma mensagem para as pessoas dos Estados Unidos que tem alguma coisa na época de Trump com os latinos e tudo isso, né? Então, este é o projeto de História Oral em Worcester, e eles querem celebrar a experiência latina em Worcester. Então, é muito vago, não fala muita coisa. O que fizeram é entrevistas de história oral e depois documentos das pessoas, fizeram uma exibição no museu da cidade, e depois uma banda tocou, e a gente bailou, e foi uma noite muito gostosa, mas eles se sentiram muito orgulhosos, não? De poder importantes, não? De ter um espaço na cidade que reconhece que eles estão lá. Essa era tudo o objetivo. Mas a historiadora, ela falou e descobriu, não, o rastro, a primeira família latina, depois vem os porto-riqueños, cubanos, tem a história dos Estados Unidos nos distintos momentos da migração da cidade. É muito interessante. A posição de relacionamento com a América Latina é por meio da educação, da investigação, da pesquisa, das igrejas, e também os porto-riqueños é uma relocation, não? Reubicação. Eles jogaram fora da isla, tiraram todo mundo a New York e Massachusetts. Então, Cuba depois também trazeram muitos ninhos, eles falaram que eram os Peter Pan. Anyways, essas são umas imagens desse projeto, não? Em 73 eles falam a Casa da Comunidade, depois a rádio. E a rádio é muito interessante porque é um espaço onde a história oral é orgânica, né? Se apresenta só.
depois eu fiz um projeto dos quijos, é tão interessante, porque eles são amazônicos, mas até os 80 pensavam que eram quichuas, mas depois começaram a pensar que falavam diferente e que a gente das gerações anteriores falava outra língua, que é o chilipano. Então, o projeto deles primeiro, é o reconhecimento do presidente, né? Que ele se reconheceu, decreto presidencial, é muito, tem 10 anos, não tem muito, né? Mas depois do reconhecimento, é um projeto onde a história oral mobiliza a memória para que toda a gente deixe de se identificar como quichua, torne a se identificar como quijos. É interessante, então, já não como é isso, não, que a gente branca me reconhece, não? Porque isso não vai reconhecer. É mais interessante isso, que você fala com você, não? É um projeto comunitário, não? Então, aí o potencial decolonial é só dar os instrumentos, mas depois você não faz muito, né? É como se fosse uma produção, né? Mas tudo o projeto tem conceito, é o conceito da comunidade, não é o meu conceito, sim. E tudo isso é bom com a história oral decolonial. Nenhum conceito é seu, tudo é o conceito da comunidade, né? Aqui, a reconstrução da nação também tem um aspecto muito difícil, que é a paleolinguística. Você tem que trazer da morte uma língua, né? A reconstrução da língua, agora temos 3.000 palavras, muito gostoso. Eles fizeram a comunicação comunitária, depois, nesse trabalho, começamos a fazer mais colaborações, e depois fizemos um projeto mais grande com as Amazonias de muitos países, né? Então, lá eu já nem fiquei, né? Porque o princípio, sim, eu estou na comunidade, estou fazendo histórias orais, e depois as pessoas que participaram fazendo as histórias orais fazem as histórias orais depois nas línguas indígenas, sem a tradução, sem o espaço colonial, sem a pesquisa, a universidade, tudo o que representa o conhecimento. Então, vou compartilhar um exemplo. Isso é a primeira vez que misturo com o catalão, então pior, pero não vamos assistir tudo, só queria apresentar eles porque fizemos o projeto a primeira vez quando foram os estudantes a fazer o projeto, e essa mulher não queria saber nada, ela estava, não, eu não vou falar, o que vocês vão querer saber de mim? Eu não tenho nada que dizer, não sei muito, sou uma mulher velha, tudo, não? Não. E depois passa o tempo, o processo cresce, né? Depois isso é feito na língua indígena, sem a tradução mestiça. Então, vai. Antônia, a gente está ouvindo, mas a imagem não está aparecendo. O volume? Não, a imagem nos é mostrada. Oh, não se vê porque é YouTube.
Ah, ok. Ajá, Pero, ok, bueno, entonces les voy a dar pero bueno, el punto es que, qué tal vez penita, vamos puedes, acá, no pasa nada, todo bien, puedes cambiar la, no pasa nada. Les voy a compartir ok. en el link y luego ya lo verán, se llama Historias Orales Amazónicas. La mujer luego se presenta muy fuerte, empieza a contar su historia y lo más bonito es que cuenta la historia en lengua indígena, ¿viste? Entonces, perdão. Então, o lindo, a coisa é que a mulher fala em língua indígena. Então, eles estão fazendo conteúdo para as rádios, porque eles têm rádios comunitárias também, óbvio. Mas o conteúdo é nas línguas indígenas e depois se compartilham por toda a Amazônia, né? Então, é um projeto de interculturalidade entre os povos amazônicos, mas falando nas línguas indígenas sem, sem a presença do investigador. Né? Então, é bem interessante isso. Né? Também é importante porque é uma revitalização das línguas para que a gente jovem, que tem muito digital e tá, possa fazer coisas do internet que gostam tanto, revitalizar as línguas, porque tem muita migração e não gostam disso, né? Então, isso é outro objetivo. E, finalmente, outro exemplo é como a memória se mobiliza no Chocó. O Chocó é o Pacífico, o Pacífico de Colômbia, Panamá, Equador. Mesmo algumas pessoas falam que até Peru, não? Então eu puse aí Lima por si acaso. Mas eles fizeram um projeto de história oral bem interessante. Se veem as fotos del Chocó? Sim? Ok. Sim. Então, eles fazem uma coisa chamada alabao. Como alabado, right? Então, é um canto mortuório que eles fazem quando a gente morre, né? Então, as lavadoras, lavadoras, eles não falam com a D, começaram, se sentaram juntas a fazer, a jogar com bonecas, não? Bonecas, dizem, com os vestidos, o jeito é um jeito relato que trocou o espaço e mesmo o tempo a outro tempo, onde moram as memórias. Então, nesse espaço do objeto relato, onde as histórias se materializaram, e depois começaram a falar da massacre, né? Então, é um espaço onde a memória tem que sanar, de curação. É um processo de purificação, não? E não só das pessoas, depois de uma massacre é coisa feia, não? Também do espaço, também do território, né? Voltamos com a ideia do Abya Yala. Não é as pessoas e a natura, isso é colonial. A natura e as pessoas juntas, isso é Abya Yala. Então, quando tem que sanar o povo, também tem que sanar o território. Isso é interessante, eles fizeram um CD e depois, finalmente, em 2019, 17 anos depois, os mortos voltaram, porque o governo roubou mesmo os mortos, não? Então, outro projeto é esse, as Rutas de las Cimarronas, esse é Esmeraldas, no Equador, não? E elas têm uma proposta de não falar da morte, mas falar da vida. Não falar das penas, mas da alegria.
escrever uma história bonita. É bem interessante o que elas fazem. Também é interessante porque elas utilizam história oral, mas o objetivo não é ter um escudo de la verdad, como dicen en Bojayá, no. O objetivo é criar redes de solidariedade para ter saídas econômicas, não? Então, por exemplo, las rutas de las cimarronas, fazem entrevistas a mulheres que têm projetos de empreendimento comunitário, como as cocoteras, não? Ou as concheras. Então, são formas de trabalho tradicionais, isso tem. Mas esse projeto é bonitinho e tudo, mas depois o Reclama é um projeto mais complexo. Também temos mulheres de asfalto, elas são extraordinárias, elas fazem um trabalho incrível, são muito boas comunicadoras também. Então, o que fizeram é não só fazer o que fazíamos com os amazônicos, né? Na língua indígena, na comunidade, entre elas, mas o viagem, não? Viajar e conectar o território inteiro, não só um lugar de tudo Esmeraldas, trouxer os conhecimentos para fortalecer a cultura de liberação e da autonomia, né? Então, tem soberania alimentária, tem coisas como fazer vestidos, eu que sei, tem a oralidade, mas tudo isso é outro exemplo de como a história oral é decolonial, e são, como falo, práticas cotidianas, porque cada vez que você torna a morar, é o conceito da reexistência, você torna a viver como você quiser, com os significados seus próprios, não só do território, mas da vida, das práticas, do alimento, da imaginação, dos sonhos, não? Então, isso é o que eu penso que é o potencial da história oral, o que o historiador tem que fazer é nada. Não tentar por estruturas ou falar que eu tenho o conceito perfeito para descrever nada disso, porque os conceitos são todos comunitários e significam coisas que mesmo nós, depois de muitos anos, não tem que compreender. Não é isso o objetivo do projeto, né? Então, isso é exemplos. Tenho espaço para perguntas. ¿Quieres las preguntas ahora o después que insere la... Ahora porque creo que no me van a funcionar ninguno de los videos porque van a tener todos del bloqueo. Sí, pero si quieres yo puedo tentar transmitirlo. Un momento. Sí, preguntas. Veamos qué dice la gente. Ok, vamos lá. Então, eu vou pedir para o Felipe fazer os seus comentários e depois vamos passar para as perguntas. Mas, Antônia, me manda o link do vídeo que eu vou tentar transmitir por aqui, do YouTube. Eu acho que eu consigo. Pode colocar no chat e eu tento fazer essa transmissão. A ver, te voy a copiar todos, pero el que quería ver...
Me passas um, eu intento transmitir aqui. Ok, vamos ver aqui se eu consigo. Só para não perder essa oportunidade. Ok, deixa eu ver se eu consigo. Transmitir, acho que eu consigo. É o entrevista, não, entrevista a Alicia Aguinda. Sí, ese es un ejemplo. Esa mujer que a primeira vez não quiso falar, mas depois, quando trocamos na língua indígena, ele ela falou muito, né? Empoderada, falando das medicinas ancestrales, e é muito importante porque depois foi o COVID, não? E toda essa medicina foi o salvamento das pessoas na Amazônia. Então, interessante porque muitas pessoas assistem e depois conhecem, não é muitas pessoas, é comunicação comunitária, mas são as pessoas que você quer chegar, não? Isso é um exemplo para que vean ella. Então, vamos ver se eu consigo. Ajá. Acho que está dando. ¿Ves? No te va a dejar si te deja. ¿Ves? Ahí ya está. Y se toman muy en serio el proyecto. O sea, es más que una entrevista, ¿no? Es algo muy performático. Sí. Entonces, él solo, ya sácalo. El segundo link, eso era solamente para que vieran, o sea, la diferencia, ¿no? Del no querer salir a salir actuando, y ahí habla la historia y está traducido al español. Trabajamos con los estudiantes haciendo trabajo de traducción, pues, ¿no? Para que salgan estos proyectos. Y estos proyectos son interesantes porque solo les dimos el dinero para los datos del celular y entonces pasaron la información y luego la edición final se hizo con los estudiantes, en los datos de los estudiantes que sí tienen internet porque están en zonas urbanas. Y los estudiantes hicieron en conjunto la traducción y los pusieron en YouTube y luego en el formato de historia oral que tenemos con una universidad en Estados Unidos. En fin, dale. Este ya sácalo. Vamos a ver el siguiente video. Lourdes Hipa ahora es la presidenta de los Quijos también. La que estaba entrevistando, ahora acaba de salir presidenta de la comunidad. ¿Quieres que continúe este o lo próximo? Si es que tenemos preguntas, yo preferiría las preguntas. Ok, então depois podemos mostrar. Si no hay preguntas, ponemos outro vídeo. Ok. Então, Felipe, você faz os seus comentários, a sua pergunta, depois o Brian faz a tradução das perguntas para ela, pode ser? Então, vamos lá, Felipe, eu te aviso quando tenta não passar muito de 10 minutos, tá bom? Ok. Vocês me ouvem bem? Tá tudo ok? Legal. Primeiro, obrigado, Antônia, pela fala, pela oportunidade de te ouvir. Bom, eu destaquei alguns pontos aqui que me chamaram a atenção da fala da Antônia, eu não vou revisitar tudo, né? Mas ontem, por coincidência, eu fui assistir o filme do Marighella, né? Uma das cenas finais, né? E um dos personagens, um pessoal da tortura comenta para um personagem que está sendo torturado, que era um parceiro dele, que, seu companheiro morreu, né? E aí o cara que está lá sendo torturado, ele fala assim, ele não morreu, ele
a gente não perdeu essa luta. Agora é que a luta vai começar, vai se espalhar. E eu identifiquei muito essa cena com o que a Antônia falou no início, né? Porque ela falou que a história oficial, ela reflete relações de poder, né? A história oficial, entre aspas, conta a versão dos vencedores, né? E ela disse que, por isso, a história oral representa uma revolução, né? Uma oportunidade de contar uma história outra, né? A história daqueles que foram excluídos da história oficial. Né? A história oficial serve a propósito, serve o interesse de grupos específicos. Né? E a Antônia também comentou que a memória do passado se encontra no presente, né? Porque essa questão da história oral, né? As próprias pessoas contando suas memórias, né? Aquelas histórias que estão sendo contadas representam alguma coisa, representam algo para aquelas pessoas que estão ouvindo ou que estão contando. Né? A Antônia frisa bem isso, né? E na história oral, ela também comentou isso, na história oral, o passado se encontra no presente. Ela até usou o exemplo muito bonito da Marielle, né? Que a gente não passa por um momento nada fácil aqui no Brasil, né? E as lutas da Marielle, né, se refletem nas lutas das mulheres negras, dos negros e negras no Brasil de hoje, contra toda essa situação que a gente está vivendo, né? E aí ela fala isso, né? Que é justamente o que me fez lembrar dessa cena do filme do Marighella, e também me fez lembrar de umas das cenas finais do filme Viva Zapata, que é com Marlon Brando e etc., né? Que o narrador fala que o Zapata não morreu, ele tá no sol, ele tá no vento, ele tá na paisagem. O Zapata, na verdade, ele virou uma ideia, virou um ideal, né? Né? Ele continua mais vivo do que nunca, né? E a Antônia, ela fala justamente isso, né? A pessoa não morre, né? O corpo da pessoa morre, né? Mas ela vira uma ideia, né? Então na verdade, ela floresce mais ainda, ela se espalha mais ainda, né? E ela vira algo mais perigoso, né? Do que o corpo físico, a pessoa ali presente fisicamente, né? Que ela vira uma ideia, e uma ideia não pode ser morta, né? Uma ideia, ela não pode ser morta, ela é muito mais difícil de ser combatida, né? Enfim, pelos poderes hegemônicos do que, né, a pessoa ali fisicamente presente. E aí a Antônia vai prosseguir, né, falando de 3 projetos de história oral, né? O Estamos Aqui. Depois ela falou do projeto do Los Quijos Amazônicos, Los Quijos Amazonis, né? E o projeto do El Chocó. E a Antônia, ela vai marcar, né, a diferença, né, que vai fazer com que esse projeto do Los Quijos Amazonis e El Chocó, eles possam ser enquadrados, né, como projetos de história oral decolonial, né? E estamos aqui, mas nem tanto, né? Porque ela destaca, né, que o Estamos Aqui é um projeto de história oral que pretende valorizar a história da comunidade latina nos Estados Unidos, né? Em especial nessa cidade de Worcester. Mas são pesquisadores brancos que vão lá colher o depoimento daquela comunidade latina, tá? Tem uma representatividade, tem um empoderamento, né?
mas é um projeto que não é tão decolonial assim, que é diferente do Los Quijos Amazônicos, né? Que é ali um povo que se identificava como Quechua, e depois eles descobrem ali que eles percebem que falam uma língua diferente, lutam pelo reconhecimento, né? E depois lutam, né? Aí eu vou usar aqui uma expressão minha, né? Por reencontrar a própria identidade, né? Através dessa língua e etc. E aí ela destaca, né? Que ali são os quijos falando por eles mesmos. Não tem a figura do investigador, né? Que chega ali com essa metodologia, né? Impondo coisas, né? São os próprios quijos, próprios indígenas falando por si, né? E isso torna esse projeto tão representativo, né? No âmbito decolonial. E a Antônia, né, no final, ela vai destacar, né, eu até destaquei uma frase assim que eu achei sensacional, né? O que o historiador tem de fazer é nada, né? Então, assim, para a gente ter projetos realmente decoloniais, né? A gente no papel de investigador, né, de pesquisador, não pode chegar numa comunidade oferecendo metodologias, soluções mágicas e etc., né? A gente tem que valorizar o conhecimento comunitário, né? Que aquelas comunidades já têm ali, né? Que muitos deles são historicamente subjugados, né? E a gente tem que ajudar a dar voz, a empoderar aquelas comunidades, né? Enfim, eu acho que era isso que eu tinha para comentar, que eu tinha para ajudar a fomentar o debate. Ok, muito obrigada. Antônia, você gostaria de responder agora ou ouvir mais algumas perguntas para a gente ter um bloco de perguntas? O sea, lo que dice el Felipe es bien interesante, ¿no? O sea, los puntos que resuenan, digamos, con la experiencia. Vamos a escuchar las preguntas para ver qué tiene la gente que decir. Sí. Muito obrigada. Brian, vamos lá? Hola, vamos entonces. Bueno, tuvimos 6 preguntas en el total. Muchas gracias a todos obrigado a todos que enviaron las preguntas, muchas gracias a todos que enviaron las preguntas. Yo intenté aquí más o menos traducirlas para que la comprensión sea mejor. Sé que hablas muy bien el portugués, pero bueno, voy directamente entonces para las primeras. Bruna Mineo preguntó: entonces, la historia oral también puede ser vista como herramienta de resistencia a la colonización. ¿Quieres que vaya hablando todas o vas comentando? ¿Cómo prefieres? La respuesta para eso es absolutamente sí, claro. Claro, es una herramienta muy poderosa, sí, porque es la herramienta que la gente siempre ha usado. Es contando las historias, cómo sabes cómo luchar, cómo defenderte. Por ejemplo, en los Andes, ¿ya? La tránsito a Maguaña. Ela morreu, tinha 100 anos. Um século inteiro morou a mulher. E o governo bateu mesmo quando ela tinha 97 anos, né? Então, uma luta da vida inteira, literal, contra o governo e os militares. A luta era a educação indígena. As formas da luta de ela são o esqueleto do movimento indígena do Equador. Eles sabiam como lutar porque escutaram as histórias. As histórias da trânsito, como é muito velha, iam no siglo XIX. Então,
é história oral. Não tem historiador, mas é história oral. A revolução é impossível sem a história oral. Porque como, sim, Haití é outro exemplo, mas é mais complicado. Outra pergunta. Bueno, muchas gracias. Y ahí la segunda pregunta sería de Ana Paula, y ella pregunta, ¿cómo diferenciar la oralidad, memoria y la narrativa? ¿Sigo con las próximas? Sí, bueno. Otra pregunta de Hugo Mansur es, profesora, ¿de qué manera la historia oral impacta en la idea de fronteras y tránsito en los territorios latinos? Y bueno, otra pregunta sería, profesora Antonia, en tu opinión, ¿de qué manera la decolonización de la historia oral cambia las prácticas de las técnicas de trabajo con memoria y con oralidad? Son varias preguntas, vamos a ir más. Otra pregunta sería de Daisy Peromute. ¿Podrías explicar mejor, con más detalles, la idea que fundamenta el proyecto de Alampahoras, memoria oral para la sanación, cantos mortuaria, escudos de la verdad? Y por fin, otra pregunta es, ¿cómo es la adhesión a la decolonialidad metodológica de pesquisadores europeos y americanos en proyectos latinoamericanos? ¿Cuál es la aceptación de ellos con eso? Y bueno, eso fueron todas las preguntas. Caso quieras que yo repita alguna, dime, son varias. Y ahí hago una última pregunta que es mía, que es en relación a dónde nosotros estamos envolvidos muchas veces en la temática de lo que se va a abordar en esa pesquisa o ese proyecto, cómo nosotros como pesquisadores, como sujetos dentro de ese proceso también, cómo nos reconstruimos tanto en nivel de sujeto, ¿no?, capitalista que estamos inseridos, tanto a nivel de pesquisadores para que ese proceso de resignificación, ¿no?, de nuestro lugar, como dijiste de Aviarala, de nuestro lugar en la sociedad, de nuestro lugar en las relaciones sociales y nuestro lugar en la relación con el mundo, ¿no? También no es solo, eso es como un completo, esa conclusión más o menos, y ahora sería más o menos eso. Bueno, ahí hay muchas preguntas con bastantes temas, pero hay algunas cosas que sí son interesantes puntualizar y voy a empezar ahí por esa última pregunta de Latinoamérica. ¿Cuál es el rol de la historia de descolonizar? Bueno, la descolonización en Latinoamérica, ¿verdad? Troco por portugués. Latinoamérica não existe. Então, um projeto é como quando os caras da sociedade real vêm para falar descolonizar, mas se você tem uma sociedade real, não, o que posso fazer eu? O mesmo é com a América Latina. É um conceito colonial, que não é a Via Yala, é um nome da imposição, é de mestiçagem. Então, a história oral é interessante porque fala de muitas formas de ser que não são o imaginário cidadano. Ese de ahí era un punto. De ahí, me vuelves a repetir, esa era la de la América Latina, me vuelves a repetir, porfa, están aquí las preguntas. Aquí está, ajá. El proyecto de las adavadoras es un proyecto, entonces,
No Chocó, a oralidade é muito, tem gêneros, não? Então, se você tem, por exemplo, a Virgem, tem o Dia da Virgem, você tem um tipo de canto, né? Mas se você tem o dia da festa, então faz outro tipo de canto. É o mesmo é com a palavra, não? Então tem formas diferentes de fazer poesia, se quiser. Então, o alabao é um tipo específico dos cantos, né? Mas as mulheres, ou as pessoas também, porque muitos homens também fazem marimba, tambor, em geral, o povo inteiro, não todos, os que são artistas, pues, tem, los que não é artistas, não. São como, tem um rol comunitário, ¿ya? E as alabadoras são as mulheres que têm o rol de elas é cantar bonitinho, para que o alma do morto não se perde no caminho até o fim, né? Porque isso sim é chato. Então, elas com o canto vão guiando, vão levando o morto até o destino final. Esse é o trabalho. Mas, quando depois foi a massacre, tem o desplazamento, não? Porque tem muito despojo, não? O sacar a gente das terras é importante para muitos processos, enfim. No território do Chocó tem muita violência paramilitar y también da guerrilla y narcoestado, tráfico de humanos, de droga, you know, y también proyectos de desarrollo pela China, porque no Pacífico é mais perto da China que ter ido para o outro lado do mundo. Então tem também desplazamento de Buenaventura, que é perto de Bojayá, e tem muitas consequências depois nas populações inteiras. Então, esse é o contexto da massacre e esse é o trabalho das lavadoras. Então, depois de muitos anos, eles voltaram ao território onde jogaram fora. E no contexto do retorno, é quando elas fazem o CD, elas cantam, fazem um alabado, mas todos esses são cantos que são improv, não? Então, a poesia é feita no fazendo, não? No espaço mesmo. Elas gravaram a CD, mas fizeram visibilização, e depois, 3 anos depois, os mortos voltaram. Não. Então, não só os vivos voltaram, não, os mortos voltaram também. Sim. O vídeo que eu queria compartilhar, o mais longuinho, porque a gente, no projeto amazônico, eles fizeram entrevistas, mas um grupo, eles fizeram uma produção de cinema, como de Hollywood, incrível. É a história que decide morir com todos juntos, mas não cair na colonização. Então, é uma história de como é a história da laguna. Eles ficaram... se ahogaron en la laguna. Increíble porque é verdade, é uma história que uma mulher contou, mas eles puseram só um pedacitinho da mulher contando a história, depois tudo é uma recriação. Então, isso é o que falava o Felipe, não? De o voltar, de sempre o voltar do passado no presente. Então, a representação também tem contextos políticos interessantes, porque hoje é com outro extrativismo, outro colonialismo, mas a história ainda tem relevância e significado. Sim, essa é outra coisa. Aqui,
lo de las fronteras y los tránsitos es otro punto que sí es importante porque tenemos aqui um exemplo, não? Tem a massacre, tem a violência, você tem que ir embora. Muitas pessoas da Colômbia vão ao Equador, por exemplo. Muitas pessoas do Equador vão aos Estados Unidos e a Espanha. E, então, a migração é importante. Eu fiz um projeto de história oral há muito tempo com os migrantes quichuas, cañaris, em Massachusetts, em Northampton. E aí é muito mais importante a história oral, porque é a sola coisa. Não tem o território, não tem o jantar, não tem nada mais que a memória, porque você está transitando com você. É tudo que leva. Então, essa memória é também o potencial da reconstrução de identidade com essa memória. O que você vai fazer com a sua história? Que pode chegar a conseguir com a sua memória. E quando fala de América Latina, essa linguagem é a mesma coisa, não pode ser uma história bonita lá. Então, é o que a gente faz com os migrantes, os refugiados, eles têm que revictimizar e falar ainda outra vez, como tem que provar que você, não, vamos a escutar uma vez mais como que você sofreu, não? Então, é um colonial gaze, não? É uma forma de mirar, que também tem muito a ver com o conceito mesmo da América Latina, não? E não as fronteiras, o conceito da fronteira depois da modernidade é o espaço onde se luta a civilização contra o que eles chamam o inimigo. Esse inimigo pode trocar todo o tempo, mas se você foi nomado inimigo, ou seja, é expropriação e explotação. Não? Joga fora a gente e tira os recursos. E o problema é que agora já não é só os territórios racializados que estão contaminados e todo esse drama. E sim, tem muito racismo ambiental. Mas o problema é que o sistema capitalista, que é o sistema das fronteiras e o sistema da América Latina, que são democracias liberais, não? É uma guerra contra a vida dos povos, mas também da terra. Então, esse é o outro potencial da história oral. Isso, trabalho com a memória com a realidade. Espérate. Cambia a prática das técnicas com a memória com a realidade. Ok. That's interesting. Eu acho que quando mais trabalho, menos tenho confiança em meus métodos. Cada projeto é tão diferente. Não? Cada comunidade tem uma memória tão própria, tão local, então é difícil essa pergunta também do final, não? Do descolonizar-se. É muito difícil, porque tem que o ego, o eu, não tem que existir. Se você está triste, que pena. Ou seja, se você se sente incômodo, o quê? Se você não gosta de... que me importa? Come, you know? As perguntas da investigação, os espaços do conhecimento, se tem muitos momentos em que a mesma construção do que eu pensava que eu sabia da memória, de pronto não é o que eu pensava. É difícil, não? Às vezes
É muito difícil. Tem momentos onde é uma construção onde você se quebra tudo, né? Mas é importante porque o reconhecimento que a fronteira também é nosso corpo é um reconhecimento fundamental para entender, para uma empatia das fronteiras da modernidade, no existir as relações interculturais. Isso, mais ou menos, é o que creo, Valeria, sobre esse ponto. Ok, ¿qué más? Ahora, esto es también importante, ¿no? Los pesquisadores europeos y americanos. Y claro, es necesario, por ejemplo, el proyecto do Chocó o Bojayá, eu não sei como eles, a Aurora Vergara Figueroa, ela fez a pesquisa, não é a minha pesquisa, mas o nosso projeto em Esmeraldas, o dinheiro é britânico. Chegou porque estamos fazendo a colaboração com as pesquisadoras britânicas, né? E as pesquisadoras britânicas, imagina, eles têm muito difícil para elas os novos métodos de pesquisa, né? Porque tem que deixar o controle inteiro do projeto, não podem ter controle de nada, mas sempre querem alguma coisa mais clara, né? Mais precisa. É um trabalho importante para elas, mas se elas não fizeram o acercamento, não tem o dinheiro da pesquisa. Então, os pesquisadores dos Estados Unidos e da Europa são necessários em esta equação. Esas son, creo que las preguntas. Veamos si es que hay otra más. De manera ética. La ética. Uy, Daisy, la ética. All right, ese es un bingo, ok? So, a historia oral en Europa, también en los Estados Unidos, foram as feministas que trocaram a disciplina e começaram a falar, me sinto incômoda, blá, 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 não? Mas tudo o jeito ético, não? Tudo é uma complexidade tão grande que é um obstáculo, muitas vezes, para fazer pesquisa descolonial. Então, quando você tem que fazer pesquisa descolonial, adaptar-se ao modelo da ética de IRB é bem difícil. Por exemplo, os britânicos, eles davam dinheiro, sim, mas tudo, isso é muito normal, não é normal. Tudo, o produto do projeto é a pertenência dos britânicos, mas não, é assim. Mas as mulheres falaram que não, que as histórias são delas. Mas sim, as histórias são delas. Então, tem um problema. Como é que vai a resolver para aderir-se ao que fala o IRB britânico e todas as expectativas, os lineamentos, é difícil. Então, tudo é um processo de tradução muito metódico, de muito cuidado. E o que fizeram foi dividir, não? As histórias são delas, mas as gravações das histórias que são os produtos, então, sim, para os britânicos, né? Então, na Universidade do Equador, porque eles também têm o IRB, e não é o mesmo do britânico, e tampouco coincide com o que as mulheres querem. Então, o que vais fazer? Eles pensavam que para proteger a mulher, então, precisava o permisso do marido. Imagina.
Hoje, 2021, era 2019, sei lá. Então, como fazer isso? Então, como é comunitário, pode ter o permisso do representante da comunidade e tal. Então, o representante eleito de Esmeraldas, ele fez a carta dando permisso para que, o sea, imagina, não? O sea, mas tem que buscar soluciones, sí, el problema de la ética es enorme, porque tudo a solução ética é no pesquisador, é o centro do mundo sempre, porque é o centro do conhecimento. Então, toda a ética é se ele faz, ou se não faz, ou se sente ou não sente, ou se fala ou não fala. E a ética teria que descentrar também o investigador como os métodos mesmos da oralidade. Eso. Duvidar importância das tradições manuais da história oral. No entiendo qué quiere decir con tradiciones manuales. Professora, aqui no Brasil nós temos vários guias de como fazer história oral, publicados, né? E, de uma certa forma, esses guias eles são passados para os alunos, para os pesquisadores, e as pessoas seguem esses guias. E quanto mais nós lemos os trabalhos e ouvimos pesquisadores como você, que trabalham com história oral decolonial, mais nós vemos que não dá para seguir os manuais, porque eu não sei se eu estou usando a palavra correta em espanhol, talvez o Brian possa me corrigir, manuais ou guias de como fazer história oral, que são aqueles livros que dizem o passo a passo, como você deve fazer manuais. Así no, quemen el manual. Totalmente. O sea, absolutamente. Verá, falando do manual, já? No, uma das requisitos, não, dos britânicos era um manual, não? Eles queriam um manual de treinamento para as mulheres, Então, eu fiz o manual, muito bonitinho, com a história da liberação do Haiti, todo o feminismo negro das mulheres dos Estados Unidos, eu chego e elas falam, que isso? Isso é o projeto mais colonial da história, me falaram. Mas por que o meu trabalho? Mas era porque o manual, o sea, não era o conceito do manual que elas concebiam, o sea, elas pensavam que o manual era só tem razão, porque é o projeto delas, é da sua memória, não? Então, foi muito difícil fazer um manual, porque então fala, ok, então o conteúdo não tem o conteúdo, então o que vai ter de conteúdo? Qual é o conteúdo? Então, foi muito difícil fazer um manual com conteúdo sem conteúdo, porque o conteúdo é feito no workshop, não? No momento do encontro, porque tem que falar. Tudo isso é muito, quando é comunitário, é consenso, não? Então, fala horas até chegar os acordos, o consenso, os acordos. E depois pode ter uma metodologia mais até lá. Mas sim, fizemos um manual. Foi muito difícil fazer um manual com conteúdo e sem conteúdo, não? Então, é como uma espécie de escalafón, no escalafón, como diríamos, como, sí, como uma estrutura só. E depois tudo tem que ser feito no taller, no workshop. Sí, bota el manual. Professora, eu gostaria de passar um dos vídeos do YouTube que você selecionou, ou pelo menos dois. Qual que você gostaria que eu
transmitisse. La última historia. Déjame ver aqui. O sea, ¿quieres transmitir la segunda, Sí. la otra historia? Es La de la la laguna. Es que, Laguna. sí, sí. Déjame ver si La de es la el dos, sí. último. La tercera era para que vieran cómo también se ocupan lenguas que están a punto de morirse y entonces también se crean documentos para tener en YouTube. Foi assim que a Y Janaína luego poder entrou no usar eso luego para Você continua naquela empresa aí? que hacer share. Entrevista a Teresa Chique. Entrevista a Teresa Chique. Antônia, Pamba o algo así. estás aí? Y aquí estoy. Entrevista a la Teresa Chique? Não? No, otra. Ok, um momentito que vou procurar outro. Ella era de los Shuar, era para enseñarles de los Shuar también. Es que esos pueblos amazónicos son impresionantes, ¿no? Y cada cual, o sea, incluso esas historias orales, cada historia oral es tan diferente lo que va haciendo. Nacionalidade Sapara? No, esos son los Shuar. No, da igual, vayan y busquen, entreténganse, diviértanse, buscando las historias orales. Es un trabajo muy bonito, todos hicieron el mejor trabajo que pudieron. Realmente, sí, o sea, ese era interesante porque por lo que se tomó, o sea, era un ejercicio de historia oral que normalmente tiene el formato de entrevista y luego al momento en que llega a utilizarse, digamos, las personas hacen cosas completamente distintas, ¿no? O sea, se rompe completamente el formato de la entrevista. Y esto también es el caso con el proyecto de Reclama, que es del proyecto de Esmeraldas. El proyecto de Reclama también se rompe con los formatos de entrevistas y se hacen espacios de encuentros y diálogos más complejos y los productos entonces son también más complejos. Entonces, en el caso de ellas, por ejemplo, van a ser huertos con todas las plantas, las semillas ancestrales para seguridad alimenticia, pero también para mantener la medicina ancestral. Porque luego si es que ya no encuentras las hierbas, ya no puedes hacer los remedios. Y no hay hospitales, no hay doctores, o sea, es súper importante. No hay agua, es bien importante. Entonces, o sea, mucho más estructurales, o sea, antirracistas de ocupar el territorio de otra forma. Es bien interesante el potencial que tiene ese proyecto de ahí. Eso. Pero cuando hablas Amazonia, piensas en la Amazonia de Ecuador, ¿es correcto? Este último proyecto fue transnacional, entonces ahí van a ver que en el canal que se llama de YouTube de Historias Orales Amazónicas, ahí hay también de Venezuela y de Perú, de Brasil nadie llegó, no, pero debe ser porque no deben estar conectados en los networks esta solidaridad transnacional se hace por medio de los lanceros digitales y los lanceros digitales, ellos son comunicadores indígenas comunitarios, têm treinamento, eles sabem fazer câmera, sabem fazer muitas coisas, né? Então, eles foram os que fizeram o Zoom Workshop com os participantes de toda a Amazônia, mas os participantes foram convocados por os meios comunitários, as redes deles, eu não sei como convocaram, eu não fiz isso, não? Mas a Brasil não chegou, não. Imagino que não estão conectados com os lanceros digitais. Seria interessante pensar por quê. Ok, então eu vou passar o vídeo
do YouTube. E antes de passar, acho que podemos encerrar com esse vídeo. Eu gostaria de fazer alguns comentários sobre a sua fala e a importância de ter ouvido experiências como a sua para o nosso grupo. Nós temos percebido pela bibliografia que temos lido sobre história oral decolonial e pelas ponências, as palestras que temos trazido de pesquisadores de países, de grupos descolonizados que trabalham com história oral, que há, de fato, uma quebra de paradigma que vai transformar a maneira como nós fazemos o trabalho com história oral. Já não se reduz mais a história oral à ideia de entrevista numa proposta decolonial. Ela pode ser mais ampla, ela pode envolver a corporalidade, o corpo, né? E também a própria ideia de memória numa proposta decolonial, ela é muito diferente dos conceitos tradicionais de memória. Ela é uma memória, como, por exemplo, nós ouvimos na última palestra com a professora Leda Martins, ela pode ser uma memória inscrita no corpo, não necessariamente uma memória que se transmite só pela oralidade. Então, me parece que essas experiências, como a sua, elas transformam mais do que só a parte da discussão puramente teórica, mas tem um impacto muito grande na forma como nós fazemos o nosso trabalho. E que, por isso que eu mencionei, né, esses... eu não sei se ela saiu. Eu mencionei essas publicações que são guias que ensinam como fazer história oral, porque me parece que numa proposta decolonial isso não é possível, né? Na decolonialidade, a história oral ela se faz juntamente com as comunidades. Eu vou passar um dos seus vídeos, então, você me disse se é esse mesmo que é para eu passar, que é olha, Pueblo Shuar, Histórias Orales Amazônicas. Pode ser? Pueblo Shuar? Vou passar aqui, tá? Antes de nós terminarmos. Tirinquias es mi nombre, Shuar. Mis abuelos me pusieron este nombre, Tirinquias. Significa el adorno de los hombres varones. Y Tarimet Shuar, tu que poco matam denja. Y pengre, toma samde. Y Tarimet Shuar kayon chuka nuaka. Ahana dentin arbi, arak matyon, uchi yurumatyon, no natina dentin arbi. Aha verkam kati. Taram ga pugusar, ihamach nawa I aish susat. No na ki dentin arbi. I yaun chu Tarimet pugutenja. Aish manka, yamut sabu arbi, namaka ni hatma, yamak nawi yuratsa. Tura noati ja ahana wuri yamash nawati uchi ayurka matihi kangati no hay más esta historia, o sea, lo que están viendo ahorita está sin traducción. Sí. Sí. Está completamente sin traducción. Ya. Entonces, solamente lo que quería compartir compartir con este video era una idea de que no precisa
mesmo entender o que acontece. Ou seja, não é para você, não? Então, o vídeo fica lá. O Shuar não é uma língua em peligro, como é o chilipano que já morreu, o Sápara que está morrendo, não. O Shuar é uma língua forte, muito forte. Então, muitas pessoas que podem assistir sem a tradução, então eles não precisam fazer e não quiseram fazer. Não. Então, isso é outro ponto que tem que pensar muito, é a relação entre tradução e história oral, mesmo a impossibilidade de tradução, como fala o Boaventura de Sousa Santos, ¿no es cierto? Entonces, ficar cómodo sem tradução. Ajá, porque não é dar espaço às línguas indígenas, é que o espaço seja a língua indígena, né? E não seja as línguas coloniais. Então, voltamos ao conceito da Abya-Yala que você falou. Então, é isso, né? Então, tem que sentir-se cômoda para que as línguas possam se comunicar sem o controle da tradução colonial, que é muito forte. Isso. Gracias por todo. Gracias. Hay muchos comentarios de agradecimentos aqui para ustedes. São muitas coisas que temos que aprender com a decolonialidade. Foi muito bueno ouvir a ti. Espero que possamos manter contato, porque o nosso grupo está aprendendo ainda a trabalhar com a história oral decolonial, e gostaríamos de um outro momento, inclusive, convidar você para falar só para o nosso grupo em uma reunião, para que a gente compartilhe experiências de pesquisa do nosso grupo com o seu, para que os meus alunos, né, os pesquisadores, nós lemos o seu texto, ficamos com muitas dúvidas que gostaríamos de te perguntar e trazer respostas, pensarmos juntos sobre as nossas dificuldades também em trabalhar com a história oral dessa forma, que eu acho que talvez possa ser muito interessante ter essa oportunidade de ouvir você e você trazer um pouco dessa experiência para a gente. Hoje, a nossa plateia, as pessoas que ouviram a sua fala, foi um grupo muito maior, porque foi aberto. Então, tem pessoas da pós-graduação, do nosso campus da USP, e até pessoas que são de fora da universidade. Então, acho que para todo mundo que tem um interesse no tema da decolonial, nós temos vários pesquisadores de pós-graduação que estão trabalhando com a teoria do feminismo negro, e acho que foi muito importante trazer você aqui, que tem trabalhado com isso, e alguns estudantes também que trabalham com a questão indígena. Então, foi muito incrível, muito enriquecedor. Agradecemos imensamente, estamos à disposição, esperamos ler outros trabalhos seus em outro momento, e é isso. Você gostaria de acrescentar alguma? Encantada, temos que repetir, sim. Sim, foi incrível. Muitas gracias. Vou encerrar a transmissão, pero puedes quedar aí um minutito? Deixa eu ver como que faz aqui o encerrar. Sim, eu me quedo. Ok. Obrigada ao público. Boa noite. Antônia, já encerrei a transmissão. Brian, Felipe, muito obrigada. Foi muito bom.
Eu queria só te agradecer. Eu vou te mandar um certificado de participação. Gracias. Vou te mandar um e-mail pedindo autorização para usar, né, a sua imagem, deixar disponível no nosso YouTube. Queria dizer que o seu texto ele causou muitas questões importantes para a gente, né? Nós lemos o seu texto, já tínhamos lido alguns outros, e isso é muito bom porque faz com que mexa com as nossas certezas e que traga outras possibilidades de trabalho, mas que se encaixem mais na nossa realidade de um país desigual, pobre, racista e colonizado, né? Então, eu acho que foi muito importante trazer essa perspectiva sua aqui. Sí, gracias por invitarme. Tenemos que seguir conversando porque es interesante lo que dices, ¿no? Nosotros también tenemos problemas haciendo historia oral. Y eso es un proyecto, ¿no? Sí, claro. El no hablar de nuestros grandes éxitos, sino de los problemas. Sí, exacto. Y hay también posibilidades. Eso es muy difícil para los investigadores ser suficientemente frágiles y vulnerables para aceptar. Y también porque estamos que hay en una problemas, institución que tiene, hay reglas que tenemos que seguir, burocracias y cosas así que muchas veces entran en choque com essas possibilidades. Eu conheço uma professora da Universidade de São Francisco, que é lá, Manuela Pic. Sí, es una amiga mía. Sí, eu conheço da Universidade de Miami, alguns anos, muitos anos atrás. Ah, ya le voy a... Sí. Debe estarnos viendo, de hecho. Ah, qué bueno. Iba a venir, está en la audiencia en algún lado. Gracias, então saudações para ela. Eu não consegui transmitir no Facebook, mas eu avisei que estava sendo transmitido, deixei uma mensagem, várias mensagens lá. Então, quem estava no Facebook assistiu no YouTube. Tá? Uhum. Então, é isso. Eu espero que possamos manter contato. Quem sabe um dia façamos aí algum projeto em parceria. Tchau, muito obrigada. Obrigada, Felipe e Brian. Tchau. Chao, chao. Muchas gracias. Chao, chao.